Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro peço a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, mande para outras pessoas, para que o nosso canal possa crescer e atingir o maior número possível de pessoas. Nós estamos fazendo um estudo bíblico, não é? Da Palavra de Deus, e na aula passada nós terminamos o livro dos Reis e já fizemos uma pequena introdução no livro de Crônicas, que é o nosso próximo livro, tá? São 2 livros das Crônicas, ok? Se você quiser acompanhar aí, na Bíblia de Jerusalém, é a página 550, na Bíblia de Jerusalém. Então são 2 livros, tá? Das Crônicas, que é um livro que repete bastante o que nós já vimos em Reis e em Samuel. Tá? Ele repete bastante. E o primeiro livro, o começo dele, ele dá uma longa genealogia, principalmente de Davi, que era o rei da qual nasceria o Messias. Então, nós vamos ver aí vários capítulos aí só de descendência de fulano, que era filho de Bertano, que era filho de Cicrano. Então isso é muito cansativo, não é? E para nós hoje também não vale a pena ficar gastando muito tempo com isso, porque nós já sabemos que da descendência de Davi nasceu o Messias, que é Jesus. Então, se você acompanhar aí, nós vamos ir passando, eu não vou ler porque não tem necessidade. Por exemplo, no capítulo 1, pega de Adão até Israel, ok? Então ele começa lá em Adão, e aí ele vem, né, através da descendência de Adão, né? Adão que gerou Sete, aí, né, Noé, ok? Aí ele continua dando aí a genealogia, ok? Ele começa lá em Adão. Por quê? Porque Adão foi o primeiro homem que Deus criou, está lá no livro do Gênesis, capítulo 1. Aí depois ele vai contando a descendência de Adão, não é? E nós podemos citar aí Noé, no versículo 4. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, não é? Aí vai falar os filhos de Noé, ok? E depois vem os semitas, da tribo de Sem, ok? Aí depois vem Abraão, que também foi chamado por Deus, está lá no Gênesis 12, né? Onde Abraão, né, vivia na Mesopotâmia, na Babilônia, e ali Deus chama Abraão, faz dele um povo, não é? E da descendência de Abraão vai nascer o quê? Isaac, Jacó, não é? Aqui também cita os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael,
da qual vai ser os árabes, hoje os muçulmanos, não é? Aí Isaac e Esaú são filhos de Abraão. Não, desculpa. Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Ok? Aí começa a contar toda essa genealogia, não é? Que eu vou pular no capítulo 1. Só estou aqui fazendo uma introdução, não é? Aí depois, no capítulo 2, vai falar de Judá, da tribo de Judá, porque vai nascer Jesus da tribo de Judá. Os israelitas, não é? Os israelitas são das 12 tribos de Israel, está aí no capítulo 2, perdão. Estes são os israelitas, ou seja, filhos de Israel, ou seja, Jacó, que Deus mudou o nome, né? Se chamava Jacó, Deus falou para ele, não, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Tá? Então, aí os 12 filhos de Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon, Dan, José e Benjamim, Neftali, Gade e Azé. Então, dessas 12 tribos de Israel, depois Jesus vai escolher os 12 apóstolos, não é? Lá no Novo Testamento. Então, os 12 apóstolos substituem os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, ok? Aí vai falar do rei Davi, que é o rei, não é, por excelência, vamos dizer assim. Diz aí origens de Davi. Vai falar de Caleb. Quem foi Caleb? Caleb foi o companheiro de Josué, que entrou, né, com Josué na Terra Prometida. Tá? Então por isso que ele é citado aí. Ok? Aí vai citar aí um tal de Jeramel, Caleb novamente, ok? No capítulo 3, eu estou passando, gente, estou pulando porque a gente não precisa ler isso. Não é? Filho de fulano, que é filho de Bertano, acho que nós podemos passar, por isso que eu estou só passando, né? Só para vocês terem um conhecimento. Quem quiser ler, depois lê em casa, mas eu não vou ler isso aqui porque acho que não vejo necessidade. Aí aqui fala no capítulo 3 dos filhos de Davi, não é? E foram muitos. Ele teve muitas mulheres e teve muitos filhos, né? Aí só aí você vai ver no capítulo 3 aí os filhos de Davi. Foram bastante, né? Um monte. E ele teve bastante mulheres. Naquela época, a poligamia era tolerada por Deus. Não é que Deus aprovava a poligamia. É o fruto do pecado original. Tá? O pecado original, ele desorganizou tudo. Então, não é que Deus aprovava a poligamia, mas Deus, vamos dizer assim, tolerava que os reis tivessem várias mulheres. Só que isso não foi bom, porque a maioria delas levou eles para a idolatria. Não é? Aí depois vai começar a falar dos reis de Judá, não é? Filhos de Salomão. Então Salomão também teve muitos filhos, por quê? Porque ele também teve muitas mulheres. Os reis, né, Saul, Davi e Salomão tiveram várias mulheres, então tiveram muitos filhos. Tá? Aí vai falar, né, da realeza após o exílio da Babilônia. Aí vai falar aí filho de fulano, filho de ciclano, podemos passar. Tá? Aí vai falar da tribo de Judá, né, os filhos de Judá, o filho de Jacó. Também vou passar, está aí no capítulo 4. Azur, Caleb novamente, Sela, Simeão, que era o primogênito de Jacó, né, vai falar dos seus filhos também, ok? Aí depois, Ruben, Joel, Ruben, Gad, os filhos deles, ok? Então, esses são os filhos de Jacó. Tá? A meia tribo de Manassés. E depois vai falar da tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo muito especial, porque era a tribo dos sacerdotes. Tá? Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam no templo um sacrifício a Deus. Um cordeiro às 6 da manhã e um cordeiro às 6 da tarde. Esse cordeiro, hoje eles não fazem mais isso, porque eles não têm mais o templo, foi destruído. Né? E o verdadeiro cordeiro nós sabemos quem é Jesus Cristo. Né? Então aí vai falar, né, dos sumos sacerdotes, filhos de Levi.
a descendência de Levi, seus filhos, os cantores, então também tinha, né, os músicos na época, não é? Israel gostava muito de música, né? Davi, por exemplo, tocava harpa para o rei Saul, não é? E a igreja usa muito também a música também na liturgia, né? Nós sabemos disso, que a igreja usa bastante música na liturgia. Claro, gente, tem que ser uma música litúrgica, né? Você não pode cantar qualquer música na liturgia, ok? Mas a música é uma coisa muito importante. A igreja dá muito valor às músicas na liturgia, ok? Aí continua falando sobre os levitas, não é? No capítulo 6, nós vamos passar. Aí as outras tribos, ok? Filho de fulano, filho de Bertano, podemos passar. Aí depois vai falar das tribos do norte. As tribos do norte são aquelas 10 tribos que depois que Salomão morreu, foram para o norte, na capital, na Samaria. Isacar, que também era filho de Jacó. Benjamim, não é? Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi aquele, né, que houve aquela confusão lá com José do Egito, e ele ficou lá no Egito preso, enquanto os outros irmãos foram trazer Jacó, porque Jacó queria ver o pai, né? Então aquele episódio bonito lá dos irmãos de Jacó. Neftali, Manassés, Efraim, né, também filhos de Jacó, e Azer. Benjamim e Jerusalém, descendência de Benjamim. Então aí ele fala, né, da descendência de Benjamim em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital do Reino do Sul, ok? Gabaon, foi lá onde Josué fez aquele milagre do sol, e também vai falar do rei Saul, não é? Saul também foi o primeiro rei de Israel, tá? Então vai falar também um pouco aí de Esaú e a sua família. Perdão, Esaú não, Saul. Tá? Eu confundo Esaú com Saul. Esaú era irmão de Jacó, filho de Isaac. Tá? E Saul foi o primeiro rei de Israel. Ok? Aí no capítulo 9 continua, né, falando sobre Jerusalém, cidade israelita, cidade santa, ok? Interessante. Fala aí que todo Israel foi repartido, no capítulo 9, versículo 1. Todo Israel foi repartido em grupos e estava inscrito no livro dos reis de Israel e de Judá, quando foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Então, foi onde nós paramos lá no livro dos reis, vocês lembram? Israel, por causa da idolatria dele, acabou indo para o exílio da Babilônia. É o que nós foi a última aula que nós demos. Ok? Os primeiros a habitar em suas cidades e em seu patrimônio foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os doados. Em Jerusalém moraram os filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Ok? Então isso aí nós podemos passar, né? Ele continua falando sobre isso, tá? Aí ele vai continuar falando sobre Saul, não é? Do rei Saul, que eu já falei, foi o primeiro rei de Israel. E no capítulo 10, ele vai falar da morte do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Tá? Então vamos ler aí o capítulo 10. Batalha de Gilboé, morte de Saul. Os filisteus travaram batalha contra Israel, e os israelitas fugiram diante deles e tombaram, feridos mortalmente, na montanha de Gilboé. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatã, Abinadab e Melquizua, filhos de Saul. O peso do combate recaiu sobre Saul, e os arqueiros o surpreenderam, e ele estremeceu à vista dos arqueiros. Então disse Saul a seu escudeiro: tira tua espada e transpassa-me, para não acontecer que esses incircuncisos zombem de mim. O que é uma pessoa incircuncisa? É que não era circuncidado.
para você pertencer ao povo judeu, você tinha que ser circuncidado. Tá? Se você não fosse circuncidado, você não poderia pertencer ao povo judeu. Ok? Tira tua espada e transpassa-me, para não acontecer que eles zombem de mim. Mas seu escudeiro recusou-se, pois estava com muito medo. Então Saul pegou sua espada e lançou-a sobre ela. Vendo que Saul estava morto, o escudeiro lançou-a também sobre sua espada e morreu. Assim morreram junto Saul, seus 3 filhos e toda a sua casa. Todos os homens de Israel que estavam no vale, ao verem que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e lá se estabeleceram. Então, gente, Israel aí, infelizmente, foi derrotado. Saul foi derrotado. Por quê? Porque ele não confiou em Deus, não é? E antes ele foi consultar lá aquela feiticeira que Deus tinha proibido ele de fazer. E, infelizmente, ele fez. No dia seguinte, os filisteus vindos para espoliar os mortos encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboé. Eles o despojaram, levaram a sua cabeça e suas armas, e a fizeram conduzir por toda a terra filisteia para anunciar a hora nova e a seus ídolos e a seu povo. Aí, tá vendo? Então os filisteus eram idólatras, né? Pegaram lá o corpo de Saul e dos filhos dele e ofereceram, né, lá para os deuses pagãos deles. Tá vendo? Coisa terrível. Colocaram suas armas na casa de seu Deus e pregaram seu crânio no templo de Dagon. Dagon era outro ídolo, era um deus pagão. Deus aqui está com letra minúscula, porque é um deus falso. Né? Quando todos os habitantes de Jabes de Galade souberam que os filisteus tinham feito com Saul, todos os guerreiros se puseram a caminho. Retiraram os corpos de Saul e de seus filhos, levaram-no para Jabes, sepultaram seus ossos debaixo da tamareira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Olha aí, tá vendo? Por causa de Saul. Hoje, a igreja não tem esse costume de fazer jejum pelos mortos, mas a igreja manda celebrar a missa de 7º dia. Muita gente pergunta, para que a missa de 7º dia? É uma tradição muito bonita, não é? A igreja nem sabe quando que começou a missa de 7º dia, mas é uma oração, é uma coisa bonita, né, de você mandar celebrar, né, uma missa, né, porque o 7 na Bíblia, já falei, tem um significado muito forte, de plenitude, né, então a igreja manda celebrar a missa de 7º dia, para, né, para também a família se reencontrar, aquela coisa toda, e rezar junto para o falecido, né. Saul pereceu por ter se mostrado infiel para com o Senhor, não seguiu a palavra do Senhor e, além disso, interrogara e consultara um fantasma, ou seja, um morto. Aquela mulher que eu falei, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 28. Aquele texto dificílimo, né? Que Saul foi procurar uma feiticeira e ele pediu para evocar Samuel. Mas será que foi Samuel mesmo? Há controvérsias. Não consultou o Senhor, que o fez perecer, e transferiu a realeza a Davi, filho de Jessé. Então, Saul morreu, mas o trono não ficou vazio, né? Deus colocou ali o rei Davi, da qual vai nascer nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Davi foi o fundador do culto do templo. Mesmo ainda não tendo o templo de Jerusalém, né, que foi fundado por Salomão, Davi prestava culto a Deus, não é? A unção de Davi como rei de Israel. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom e disse: vê como teus olhos e a tua carne. Já antigamente, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e retornavas com Israel. E o Senhor teu Deus te diz: és tu que apacentarás Israel, meu povo. És tu que serás o chefe do meu povo Israel. Então, Deus, na sua onisciência, já sabia que Saul iria traí-lo, não é? E acabou escolhendo Davi, porque Deus olha o coração.
Todos os anciãos de Israel vieram, pois, para junto do rei em Hebrom. Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom, na presença do Senhor, e eles ungiram Davi como rei de Israel, segundo a palavra do Senhor, transmitida por Samuel. Samuel, gente, era o profeta, era ele que ungia o rei. Primeiro ele ungiu Davi com óleo, e depois Saul com óleo, e depois Davi. Era o profeta que ungia os reis. Tá? Hoje quem unge é o bispo, porque o bispo tem a sucessão apostólica, o bispo unge os padres, os sacerdotes e também os diáconos. Ok? Então hoje quem unge é o bispo. Tá bom? Tomada de Jerusalém. Davi com todo Israel avançou sobre Jerusalém. Os moradores da região eram jebuseus. Os habitantes, disseram a Davi: tu não entrarás aqui. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião. Sião, gente, é Jerusalém, tá? É o mesmo nome. É a cidade de Davi. E disse Davi: quem for o primeiro a ferir um jebuseu, será chefe e príncipe. Joabe, filho de Sávia, foi o primeiro a subir e tornou-se o chefe. Davi estabeleceu-se na fortaleza, que por isso foi chamada de cidade de Davi. Depois restaurou os contornos da cidade, tanto o melo como nas muralhas, e foi Joabe quem restaurou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez maior, e o Senhor dos exércitos estava com ele. Então, gente, Deus estava com Davi, tá vendo? Diz aí bem claro. E o Senhor dos exércitos estava com ele. Com ele quem? Com Davi. Tá bom? Por quê? Porque Davi era fiel a Deus, coisa que Saul não foi. Davi foi sempre fiel a Deus. Eis os chefes dos valentes de Davi, que se tornaram poderosos com ele no reinado, e que com todo Israel tinham constituído rei, segundo a palavra do Senhor a respeito de Israel. Eis a lista dos valentes de Davi. Claro que eu não vou ler isso, que não importa para nós, né? Aí ele fala toda uma genealogia aqui, daqueles guerreiros, que combatiam por Davi. Entre eles estava Urias, que infelizmente vai morrer, o Davi vai fazer morrer para ficar com a mulher dele. Isso aí foi um grave erro de Davi, um pecado grave, que depois Deus vai punir Davi por causa disso. Ok? No capítulo 12, fala dos primeiros seguidores de Davi. No capítulo 12. Eis os que aderiram a Davi, quando ele ainda se conservava longe de Saul. Eram valentes lutadores de guerra, que sabiam manejar o arco. Claro, eu também vou pular isso, gente, que isso aí para nós não é. Também não podemos ir para o versículo 17 do capítulo 12. Diz assim: alguns filhos de Benjamim e de Judá vieram também aliar-se a Davi em seu refúgio, porque Davi estava fugindo de Saul, que Saul queria matá-lo. Davi foi ao seu encontro, tomou a palavra e disse: se é como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, estou disposto a unir-me convosco. Mas se é para me enganar em proveito dos meus inimigos, enquanto minhas mãos nada fizeram de injusto, que o Deus de nossos pais os veja e faça justiça. O Espírito revestiu então Amasaí, chefe dos 30. O Espírito de Deus, tá vendo? Claro, gente, que no Antigo Testamento ainda não tinha a noção de Santíssima Trindade, mas podemos interpretar esse Espírito como o Espírito Santo, Espírito de Deus, porque a Santíssima Trindade ela não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só. Tá? Então esse Espírito aí é o Espírito Santo. Estão contigo Davi e contigo filho de Jessé. Paz para ti e paz para aquele que assiste, pois é teu Deus que te assiste. Deus de Davi, né? Davi os recolheu e os colocou entre os chefes da tropa. Alguns se juntaram a Davi,
quando ele ia lutar em companhia dos filisteus contra Saul, porque Saul queria matá-lo, né? Infelizmente. Mas não lhes prestaram auxílio, porque, tendo se reunido em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: ele poderia desertar, passando para o lado do seu senhor, com risco para nossas cabeças. Quando partiu, alguns se juntaram a ele. Foi um reforço para Davi e sua tropa, pois eram todos heróis valorosos e se tornaram oficiais ao exército. Cada dia, com efeito, Davi recebia novos reforços, de tal modo que o seu acampamento se tornou gigantesco. Por quê? Por que Davi, né, tinha a graça, tinha a bênção? Porque, né, ele sempre consultava Deus quando ele tinha que guerrear e Deus estava sempre com ele. Ok? Aí continua falando dos guerreiros que auxiliaram Davi, não é? Podemos passar. No capítulo 13, vai falar da Arca da Aliança, gente. A Arca da Aliança é aquele objeto que está lá no livro do Êxodo, que ficava o que ali? Ficava o cajado de Moisés, ficavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos e o maná que caía, que Deus mandava, não é? E essa arca, ela desapareceu. Muita gente pergunta, né? Para onde foi a Arca da Aliança? Não sabemos. Ninguém sabe para onde foi a arca. Agora, também eu vejo que é um plano de Deus, porque para nós hoje a arca é o quê? É o Santíssimo. Não é? Então eu penso que hoje não precisa mais da arca, porque a arca hoje é o próprio Jesus no Santíssimo Sacramento. Não é? Então o simbolismo da arca hoje passou a ser o Santíssimo. Tá bom? Onde contém agora o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Não é? Então, a arca ela era trazida. Davi reuniu-se em conselho com os oficiais de milhares de centenas e com todos os comandantes. Disse ele a toda a Assembleia de Israel. Assembleia, gente, quer dizer igreja. Tá bom? Assembleia quer dizer igreja. Se for de vosso agrado, e se isso for de vosso agrado, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviaremos mensageiros a outros irmãos nossos, de todas as terras de Israel, bem como aos sacerdotes e aos levitas em suas cidades e campos vizinhos, para que eles se juntem a nós. Então reconduziremos para o meio de nós a arca do nosso Deus, não nos ocupemos dela no tempo de Saul. Então, gente, quem que levava a Arca da Aliança era o sacerdote da tribo de Levi. Tá? Como hoje quem carrega o Santíssimo é o sacerdote, o padre. Né? O leigo não pode expor o Santíssimo, somente o sacerdote. Ok? Da bênção do Santíssimo, nada disso. E na procissão também tem que ser o sacerdote. Toda a Assembleia decidiu agir assim, pois era uma proposta que todo o povo julgou justa. Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Emate, para trazer a arca de Deus. Em seguida, Davi e todo Israel subiram a Balá, na direção de Cariate e Arim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca de Deus, que traz o nome do Senhor, que senta sobre os querubins. Então, a arca tinha também em cima os querubins, que são anjos, não é? E são imagens. E tem gente que diz que Deus proíbe imagem. Se Deus proibisse imagem, então tinha que proibir aí os querubins. Concorda comigo? Mas Deus não proibia as imagens. Foi na casa de Abinadab que a arca de Deus foi colocada, sobre um carro novo. Oza e Aió conduziram o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com todas as suas forças, cantando ao som das cítaras, das harpas, dos tamborins, símbolos e trombetas. Então, gente, Davi dançava diante da Arca da Aliança. Então, Deus não é contra nem as danças. Pode fazer a sua festinha, e até na igreja mesmo. A igreja não é contra, não. Tem festa junina, né? Não tem problema, né? Tem que ter discernimento, né, gente? Então, cuidado, né? Mas
Deus não é contra, né? Nós temos aí a renovação carismática católica, que gosta de dançar, né? Não é pecado nenhum, tá? Desde que seja com respeito, ok? Então Davi dançava diante de Deus, tocando as trombetas. Quando chegaram à eira, estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois faziam cair. Então a ira do Senhor se inflamou contra Osa e o feriu por ter colocado a mão na arca. Osa morreu lá diante de Deus. Então, tá vendo? Não podia tocar na arca da aliança. Só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes, tá vendo? Por isso que também nós não devemos tocar no Santíssimo, porque é uma coisa sagrada, sou sacerdote. E o sacerdote ainda coloca a mão com aquele pano, véu humeral. Nem o sacerdote não coloca a mão no Santíssimo, tá vendo? Davi ficou desgostoso porque o Senhor fulminou Osa e deu a esse lugar o nome de Farezozá, que conserva até hoje. Naquele dia Davi temeu a Deus e disse: como poderei levar para minha casa a arca de Deus? E Davi não conduziu a arca para sua casa, na cidade de Davi, mas mandou que a levassem para a casa de Obededom de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obededom na sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obededom e tudo que lhe pertencia. Por que abençoou? Porque a arca estava ali. Então nós temos que buscar as bênçãos de Deus lá no Santíssimo. Então quando você for à igreja, vá ao Santíssimo. Lá é o lugar de você buscar as bênçãos de Deus, ok? Então busque as bênçãos de Deus no Santíssimo, tá? Aquele homem morreu porque ele tocou na arca, não podia tocar. Não é? Era o contexto da arca, era o contexto da época, não é? E Davi temeu a Deus, tá vendo? Então também nós temos que ter o temor de Deus, gente. Tá? Não é ter medo de Deus, né? Mas de não querer ofender a Deus com os nossos pecados, entendeu? Outra coisa que eu queria falar. Aqui a arca foi levada em procissão. Tem gente que também fala, para que a gente faz procissão? Olha aqui. Né? A gente tira daqui, né, desse texto, e também de Josué capítulo 6. Não é? No cerco de Jericó também. Está lá em Josué capítulo 6. Então Deus não é contra a procissão. Pelo contrário, Deus é a favor. Você deve participar também. Ok? Davi em Jerusalém, seu palácio e seus filhos. O rei de Tiro, chamado Irã, enviou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro e também pedreiros e carpinteiros para construir-lhe uma casa, porque ainda não tinha o templo de Jerusalém. Quem vai construir vai ser Salomão, ok? Então na época já tinha, né, os carpinteiros, e Jesus foi carpinteiro, está lá no Evangelho. Jesus foi carpinteiro junto com São José. Mateus chama ele de o filho de carpinteiro, mas Marcos chama ele de o carpinteiro. Não é? Então Davi teve certeza de que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que sua realeza era grandemente exaltada por causa de Israel, seu povo. Tá vendo? Então Davi foi um rei que foi muito amado por Deus. Tá? Porque com todos os erros de Davi, era um homem temente a Deus. Tá vendo? Em Jerusalém, Davi casou-se ainda com outras mulheres e gerou mais filhos e filhas. Aí aqui diz um monte de filhos que Davi teve. Né? Aí depois ele vai vencer os filisteus. Saul perdeu para os filisteus, porque não contou com a ajuda de Deus. Agora, Davi, como tinha a ajuda de Deus, vai vencer os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi foi ungido rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Sabendo disso, Davi saiu ao encontro deles. Os filisteus chegaram e se espalharam no vale de Rafaim. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Entregá-los nas minhas mãos? O Senhor respondeu-lhe: ataca-os, eu os entregarei nas tuas mãos. Está vendo? Tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. Eles subiram e lá Davi os derrotou. E Davi disse: pela minha mão Deus abriu uma brecha no meio dos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas.
É por isso que esse lugar recebeu o nome de Baal Farazim. Baal era outro deus pagão que eles cultuavam, os filisteus. No local eles abandonaram seus deuses, que sejam jogados ao fogo, ordenou Davi. Olha aí, tá vendo? Então Davi queimou lá os ídolos pagãos, tá, gente? Não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, que eu já estou cansado de explicar aqui. Infelizmente, né, algumas seitas radicais pegam esse texto e começam a quebrar as imagens católicas, tá? Não é para fazer isso, porque aqui é um outro contexto, não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, tá bom, gente? Os filisteus começaram novamente a se espalhar pelo vale. Davi consultou de novo a Deus e Deus lhe respondeu: não os ataques, vai para trás deles e a certa distância, contorna-os e cairás sobre eles diante das amoreiras. E quando ouvires um ruído dos passos no alto das amoreiras, então darás início à batalha. É sinal de que Deus sai à tua frente para vencer o exército filisteu. Tá vendo, gente? Então a batalha era de Deus. Então, no conceito do autor sagrado, era Deus que estava guerreando contra os pagãos. Entendeu? Por isso que tinha essas guerras no Antigo Testamento. Davi fez como Deus lhe ordenou e desebaratou o exército filisteu desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todas as regiões e o Senhor tornou temido por todas as nações. Está vendo o que é uma pessoa temente a Deus? Viu? Deus fez ele vencer, né, todas as suas batalhas. Ok? No capítulo 15, eles vão transportar a arca. Né? Davi construiu para si edifícios na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e ergueu para ela uma tenda. Depois disse: a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas, pois o Senhor os escolheu para carregar a arca do Senhor e estarem sempre a seu serviço. Tá vendo? Então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém e fazia subir a arca do Senhor ao lugar que havia preparado. Congregou os filhos de Araão e os filhos de Levi. Então, por quê? Araão era irmão de Moisés e era sacerdote. E Levi era da tribo dos sacerdotes. Então, eles que ofereciam o sacrifício, que eles eram da tribo de Levi. Ok? Versículo 11. Davi convocou os sacerdotes, Sadoque e Abiatar, os levitas Uriel, não é? E disse-lhes: vós sois o chefe das famílias levíticas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor Deus de Israel para o lugar que lhe preparei, porque não estáveis lá na primeira vez. O Senhor nos feriu, não nos dirijamos a ele segundo a regra. Os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas transportaram a arca de Deus, tendo os varais sobre os ombros, como havia prescrito Moisés, segundo a palavra do Senhor. Olha que interessante. Está vendo? Isso nos ombros para nós hoje é aquele pano que o padre coloca para poder pegar o Santíssimo. Está vendo? Interessante. Então até os sacerdotes tinham que se santificar para levar a arca. Está vendo? Está vendo, gente? Então ninguém pode estar na presença de Deus se não for santo. Está vendo? Davi ordenou aos chefes dos levitas que dispusessem seus irmãos, os cantores, com todos os instrumentos de acampamentos, harpas. Então Davi gostava de música. Então, gente, a música é uma coisa muito importante, não somente na liturgia, mas também fora também. Não é pecado você escutar música secular, por exemplo, desde que seja uma música boa, decente, não é? Então, não é pecado você querer escutar uma música, porque tem gente, estou falando que tem gente que é muito radical, né? Ah, não posso me convertir, agora não ouço música mais secular. Gente, pelo amor de Deus, não vamos ser puritano demais também não é pecado nenhum você escutar uma música decente. Você não vai escutar qualquer música que não presta. Tem que fazer discernimento, mas não é por causa disso que agora eu estou na igreja que eu não vou poder escutar mais nenhuma música secular. Não tem isso não. Agora, já expliquei, na liturgia tem que ser uma música apropriada, não é?
E aí eles transportaram, não é, a arca para Jerusalém. Tocaram a trombeta, não é? Versículo 24. Os sacerdotes tocaram a trombeta, exerciam as funções, não é? E diante da arca de Deus, não é? E Obededom e Géias eram porteiros junto à arca, ou seja, vigiavam, né? Então Davi, os anciãos, não é, de Israel e os chefes de 1000, aí, 1000 também na Bíblia é um número simbólico, tá vendo? Com grande júbilo faziam subir da casa de Obededom a arca da aliança do Senhor. E enquanto Deus assistia os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, foram imolados 7 touros e 7 carneiros. Davi, vestido com um manto de linho fino, dançava dando voltas, como também todos os levitas que levaram a arca, os cantores e os oficiais encarregados do transporte. Davi trajava também o éfode de linho, as roupas sagradas, né? Todo Israel fez subir a arca da aliança de Israel, fazendo aclamações ao som das trombetas, dos clarins e dos símbolos, fazendo ressoar liras e cítaras. Ao chegar à arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, a filha de Saul, Micol, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e exultando. Em seu coração, ela o desprezou. Introduziram a arca de Deus e a depositaram no centro da tenda que Davi tinha mandado fazer para ela. Tá vendo? Então Davi já tinha mandado fazer uma tenda para colocar a arca da aliança. Para nós hoje é a igreja, né? Ofereceram diante de Deus holocaustos e sacrifícios de comunhão. Quando Davi acabou de oferecer esses holocaustos e esses sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois mandou distribuir a todos os israelitas, homens e mulheres, para um pão, um prato de carne e um bolo de passas. Olha aí, tá vendo? Isso aí para nós hoje simboliza o quê? A Eucaristia. Ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 15. Na próxima aula nós vamos continuar. Tá? É grande o livro de Crônicas, mas se Deus quiser, na próxima aula a gente continua. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.